Muitas vezes pensamos que os nossos pedidos são pequenos demais diante da grandeza de Deus, mas o coração dele sempre surpreende e nos mostra que pode fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou sonhamos, porque ele conhece cada detalhe da nossa vida, até mesmo aquilo que não conseguimos expressar em palavras. É nesse cuidado silencioso, nesse amor que não falha, que encontramos a certeza de que não estamos sozinhos e que o amanhã pode ser melhor do que imaginamos. Pois, como está escrito em Efésios 3:20, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que atua em nós. Hoje, essa palavra vem para encher o seu coração de esperança, para te lembrar que os planos de Deus são maiores que os seus medos e que o que Ele prepara sempre supera qualquer expectativa. E eu quero que você permaneça comigo até o final deste vídeo, porque hoje Deus vai falar exatamente o que você precisava ouvir e ainda teremos uma oração especial para abençoar a sua vida. Às vezes, o coração aperta de um jeito que parece não caber mais dentro do peito. E você talvez tenha sentido isso nos últimos dias, quando o medo tomou conta dos seus pensamentos, quando a angústia veio de madrugada e não te deixou descansar, ou quando o desânimo bateu e você não viu forças para seguir em frente. Talvez a dúvida esteja te cercando, fazendo você se perguntar se realmente vale a pena continuar acreditando, se Deus de fato está ouvindo as suas orações. E por dentro você sente como se estivesse caminhando sozinho, mesmo estando rodeado de pessoas. Essa sensação de vazio, de incerteza, é algo que mexe profundamente, porque a gente sonha, a gente pede, a gente espera. Mas quando a resposta não vem, a mente começa a gritar e o coração fica em silêncio. Mas é justamente aí que a palavra de Deus entra como um abraço que nos envolve, porque ela nos lembra que não estamos sozinhos e que existe um Pai atento a cada detalhe da nossa vida. Em Isaías 55:9 está escrito: assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Isso significa que mesmo quando você não entende, Deus já sabe o fim desde o começo. Às vezes, aquilo que você tanto pede, se fosse atendido do seu jeito e na sua hora, poderia não trazer a alegria que você imagina. Mas Ele, com amor, segura o tempo, porque está preparando algo melhor, algo que não machuca, algo que sustenta. Pense em quantas vezes você pediu algo e depois percebeu que, se tivesse recebido, não teria dado certo. Deus estava cuidando, mesmo quando parecia silêncio. Eu sei que essa espera dói, porque é difícil acreditar no invisível quando o que a gente vê é a luta, a porta fechada, a resposta que não chega. Mas olha só, a Bíblia nos mostra histórias de pessoas que também passaram por esse processo. José, por exemplo, foi vendido pelos próprios irmãos, injustiçado, esquecido por quem prometeu ajudá-lo, mas no tempo certo, Deus o colocou em uma posição muito maior do que ele jamais poderia imaginar. O que parecia uma sequência de perdas era, na verdade, um caminho de preparação para o cumprimento de algo grandioso. Da mesma forma, Deus também está escrevendo capítulos que você ainda não leu. E por mais que o cenário atual pareça confuso, a página de amanhã já está escrita por um Pai que te ama. E quando falamos do cuidado de Deus, falamos de promessas que nunca falham. Ele diz em Jeremias 29:11, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Esse versículo é como uma âncora para a nossa alma, porque nos lembra que existe um futuro sendo preparado com amor. Não importa se hoje você está passando pelo vale, se parece que a escuridão não tem fim, existe uma saída.
existe uma resposta e ela sempre vem no tempo de Deus. E sabe o que é mais lindo? É que quando Ele age, é além daquilo que você pediu. Você ora por uma porta de emprego, Ele abre uma porta e ainda te dá paz. Você ora por consolo, Ele traz consolo e ainda derrama esperança no coração. Você pede forças e Ele, além de te dar forças, coloca pessoas no seu caminho para te levantar. E talvez você esteja ouvindo tudo isso e sentindo que é contigo, porque de alguma forma sua vida se encaixa nessas palavras. E eu quero reforçar que você não está ouvindo isso por acaso. É porque Deus viu o seu coração, ouviu o seu choro e trouxe essa mensagem como resposta. Não é coincidência você estar aqui agora, é direção divina. E Ele está dizendo para você que não desistiu de você, que não esqueceu do que prometeu, que ainda está escrevendo uma história linda. Acredite, você não é invisível para o céu. E a sua oração não se perde no ar, porque cada palavra que você fala diante de Deus sobe como incenso diante dele. E o mais lindo é que Deus não te ama só quando você acerta. Ele te ama mesmo quando você erra, porque o amor dele não está condicionado ao que você faz, mas àquilo que ele é. E ele é amor. Isso significa que mesmo na sua fraqueza, mesmo quando você se sente pequeno, Ele continua acreditando em você. E quando você pede algo, Ele não apenas ouve, mas prepara algo muito maior, porque Ele vê o que você não vê. Pense em um pai amoroso que, quando o filho pede um brinquedo frágil, que pode machucar, decide dar algo melhor. Assim é Deus. Ele não vai entregar qualquer coisa só para satisfazer um momento. Ele vai te dar o que sustenta, o que edifica, o que traz vida. Agora preste atenção nisso aqui. Quando você entrega seus sonhos nas mãos de Deus, você não perde, você ganha, porque Ele não apaga os seus sonhos. Ele amplia, Ele transforma, Ele purifica e devolve algo maior. Você pode sonhar com uma casa e Ele te dá um lar. Você pode sonhar com estabilidade e Ele te dá paz no coração. Você pode pedir uma resposta e Ele te dá direção, propósito e força para seguir. A verdade é que o que Deus tem para você sempre será maior, porque Ele não trabalha com o pouco. Ele trabalha com abundância. E Jesus mesmo disse em João 10:10, Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E eu quero que você receba essa palavra com fé, porque ela não é apenas para confortar, mas para fortalecer, porque talvez você tenha se sentido fraco, sem esperança, mas hoje Deus está derramando sobre você uma nova visão, um novo ânimo. Ele está dizendo que a história não acabou, que ainda tem capítulos sendo escritos, que ainda tem milagres reservados. E se você chegou até aqui nesse vídeo, é porque Ele escolheu esse momento para renovar a sua esperança e te lembrar. O que Ele vai fazer na sua vida vai surpreender não só você, mas todos ao seu redor. Existem momentos em que a gente precisa apenas ouvir que não é o fim, que ainda dá tempo, que ainda existe saída. E eu quero te aconselhar a não olhar apenas para o que está diante dos seus olhos, porque os olhos enxergam o presente, mas Deus vê o futuro. O conselho que eu te deixo é: não apresse os processos. Às vezes, a pressa nos faz escolher atalhos que parecem mais fáceis, mas acabam nos afastando do melhor de Deus. A fé não se constrói naquilo que já está resolvido, mas justamente no período de espera. Então, enquanto você aguarda, ore, confie e se fortaleça na presença dele, porque cada dia é uma preparação para aquilo que virá. Deixa eu te contar uma história que pode falar muito com você. Havia um homem chamado Samuel. Ele sempre sonhou em ter uma vida simples, mas estável. Trabalhava muito, mas parecia que nunca conseguia alcançar nada além do básico. Orava, pedia a Deus para abrir portas, mas os dias passavam e nada mudava. Até que um dia, cansado, ele disse em oração: Senhor, se for da tua vontade, me mostra o caminho,
porque eu já não sei mais o que fazer. E foi nesse momento de entrega verdadeira que Deus começou a mover as peças em silêncio. No início, nada parecia acontecer. Samuel continuava acordando cedo, trabalhando, voltando para casa, vivendo a mesma rotina, mas dentro dele, algo começou a mudar. Ele já não orava apenas pedindo, mas passou a agradecer por cada detalhe, pela saúde, pelo pão de cada dia, pela família. E foi nesse movimento de gratidão que o coração dele foi preparado para receber mais. Muitas vezes, o que nos impede de viver o mais de Deus não é a falta de bênção, mas a nossa forma de olhar para o que já temos. Um tempo depois, Samuel recebeu um convite inesperado de um amigo para ajudar em um projeto simples, algo pequeno, sem muita pretensão. Ele quase recusou, pensando que seria perda de tempo, mas decidiu aceitar. O que ele não sabia é que aquele projeto pequeno seria a porta de entrada para algo muito maior. Pouco a pouco, aquilo foi crescendo. E, de repente, Samuel estava vivendo uma fase que ele jamais imaginou. O que ele tanto sonhava em estabilidade, Deus transformou em abundância. Ele mesmo dizia: "Eu pedi pouco, mas Deus me deu muito mais." Essa história pode parecer simples, mas ela traz um conselho valioso. Nunca despreze os pequenos começos. Nunca pense que algo é pequeno demais para ser usado por Deus. Muitas vezes, a resposta que você pede não vem pronta, mas vem como uma semente, e é no cuidar dessa semente, com fé e paciência, que os frutos aparecem. Então, se hoje o que você tem em mãos parece pouco, lembre-se que uma pequena semente carrega dentro dela uma grande árvore. E talvez, enquanto você escuta isso, esteja se perguntando se algum dia a sua vida também vai mudar, se algum dia vai experimentar o mais de Deus. A resposta é sim. Mas o primeiro passo é confiar no tempo dele e não no seu. Se Samuel tivesse desistido antes, jamais teria visto a virada. Da mesma forma, se você entregar seus caminhos e permanecer firme, vai perceber que, quando menos esperar, Deus já terá alinhado tudo. Ele trabalha no silêncio, mas no tempo certo o milagre se revela. O conselho que eu quero deixar para você agora é: não pare de sonhar. Não abandone seus projetos só porque eles ainda não aconteceram. Deus não desperdiça sonhos plantados no coração. Se Ele permitiu que você sonhasse, é porque existe algo preparado. Continue caminhando, mesmo devagar. Continue orando, mesmo sem respostas imediatas. Continue acreditando, mesmo quando parece impossível. O impossível é o campo onde Deus mais gosta de agir, porque aí ninguém pode roubar a glória dele. Você não está sozinho nessa caminhada. Assim como Samuel foi surpreendido, você também será. Deus não apenas vai responder à sua oração, Ele vai exceder. O que hoje parece pequeno, amanhã será grande. O que hoje parece silêncio, amanhã será testemunho. E quando isso acontecer, você vai entender que todo esse tempo de espera, toda essa luta, só serviu para preparar você para receber muito mais do que pediu ou sonhou. Quando a gente fala que Deus sempre dá mais do que pedimos ou sonhamos, não significa apenas coisas materiais ou respostas visíveis. Muitas vezes, o mais de Deus está em áreas que o nosso coração nem imagina. Ele nos dá paz quando o mundo espera que estejamos desesperados. Ele nos dá força quando achamos que não vamos aguentar. Ele coloca calma em meio à tempestade e nos ensina a respirar fundo e seguir adiante. Esse cuidado invisível, mas real, é um presente muito maior do que qualquer conquista que possamos colocar nas mãos. O que você carrega dentro, quando é Deus quem planta, se torna inabalável. E é importante lembrar que o tempo de Deus é pedagógico. Ele não apenas nos entrega bênçãos, ele nos ensina no processo. O mais de Deus não é só receber o que sonhamos, mas amadurecer no caminho até lá.
Porque não adianta termos a bênção nas mãos se o coração não estiver preparado para sustentar. Às vezes, Deus atrasa para ensinar. Às vezes, Ele fecha portas para proteger. E em cada detalhe, Ele está nos moldando como um oleiro que sabe exatamente a pressão necessária para dar forma ao vaso. E quando o vaso está pronto, Ele derrama o óleo da promessa. Você já reparou que muitas das coisas mais importantes da vida não se podem comprar? Amor verdadeiro, amigos leais, saúde, paz de espírito, tudo isso vem como presente de Deus. Talvez você tenha pedido algo grande, mas no meio do caminho, Ele já te deu coisas que dinheiro nenhum compra. Isso é o mais dele, acontecendo todos os dias. Você abre os olhos de manhã, respira, caminha, se alimenta, tudo isso já é milagre diário. E quanto mais reconhecemos esses detalhes, mais nos abrimos para perceber os grandes milagres que Ele ainda vai derramar. Outra coisa linda é que Deus muitas vezes nos surpreende em áreas que nunca pedimos. Quantas vezes você buscou solução em uma área da sua vida e Ele decidiu abençoar outra que você nem tinha colocado em oração? Isso acontece porque Ele vê o todo, enquanto nós enxergamos apenas uma parte. Você pede uma porta de emprego e Ele restaura sua família. Você pede cura para o corpo e Ele cura feridas da alma. O mais de Deus é sempre completo. Ele não age de forma parcial, mas trabalha de dentro para fora, alcançando camadas que você nem sabia que precisavam ser tocadas. E é nesse cuidado profundo que o coração encontra descanso. Quando você entende que o Pai Celestial sabe o que faz, o peso diminui, porque você não precisa mais controlar tudo. O conselho que eu te dou agora é: confie. Não é um confiar da boca para fora, mas um confiar de verdade, de entregar os seus medos nas mãos dele e dizer: Senhor, eu sei que o teu caminho é melhor que o meu. Quando fazemos isso, o coração se alinha, a mente se acalma e a alma se reveste de esperança. E aí, no tempo dele, o inesperado acontece. Às vezes, o mais de Deus vem em forma de pessoas. Ele coloca alguém no seu caminho para estender a mão, para falar uma palavra, para te ouvir. Pode ser um amigo, um vizinho, até alguém que cruza sua vida por pouco tempo. Mas o que vem de Deus não é coincidência, é propósito. Então preste atenção nas pessoas que Ele tem colocado perto de você, porque muitas respostas chegam por meio delas. E da mesma forma, você também pode ser resposta de Deus para alguém. Sua palavra, seu abraço, seu gesto podem ser o mais que alguém orou para receber. E o mais extraordinário de tudo é que Deus não nos dá apenas o que precisamos para o hoje. Ele sempre pensa no amanhã. Ele é o Deus das gerações, aquele que abençoa você, mas também prepara caminho para os que virão depois. O que Ele te entrega hoje pode ser a base para transformar a história da sua família. É o mais que se multiplica, que não termina em você, mas segue adiante. É como uma fonte que não seca. O cuidado de Deus é tão abundante que não se limita à sua vida, mas alcança aqueles que estão ao seu redor. E se até aqui você está recebendo essa mensagem, guarda isso no coração. Você não está sonhando alto demais. Não limite o que Deus pode fazer em você. O céu não tem limites, e o amor dele por você também não. Se você pediu pouco, Ele pode te dar muito. Se você sonhou médio, Ele pode te surpreender com algo imenso. E mesmo que você ache que não merece, Ele vai além, porque a bondade dele não depende do que você faz, mas do quanto Ele te ama. E esse amor é eterno, imenso e incondicional. Existe algo poderoso em saber esperar por Deus, porque a espera não é perda de tempo, é investimento naquilo que só Ele pode fazer. Quando você se mantém firme, mesmo sem entender, é como se estivesse dizendo ao céu: Senhor, eu confio em Ti mais do que nos meus olhos, mais do que nas minhas circunstâncias. E essa postura move o coração de Deus, porque a fé agrada a Ele.
É nessa confiança silenciosa que milagres começam a ser preparados, mesmo quando você ainda não percebe. Outra coisa que precisamos lembrar é que os sonhos de Deus nunca chegam pela metade. Ele não começa algo para abandonar no meio do caminho. Se Ele colocou uma promessa no seu coração, é porque já tem o fim planejado. A palavra diz em Filipenses 1:6, aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Isso significa que o que Ele começou, Ele vai terminar. Então, não se desespere pelo tempo da construção. Quando a obra estiver pronta, você vai ver que valeu a pena cada detalhe. E eu quero que essa palavra encha o seu coração de esperança hoje. Não importa onde você está, não importa o que aconteceu, Deus ainda pode virar a página da sua história e escrever um novo capítulo. O mais dele pode chegar de formas que você jamais imaginou. Ele não se limita às suas orações, ele sempre supera. E quando esse mais chegar, você vai olhar para trás e perceber que todo o caminho fez sentido, porque cada passo, cada lágrima, cada espera só serviu para te levar ao lugar que ele já havia preparado para você desde o início. Uma das maiores provas do amor de Deus é que ele não mede bênçãos pela nossa capacidade de pedir, mas pela grandeza do coração dele. Enquanto nós limitamos nossas orações com palavras simples, ele responde com milagres que nem cabem nos nossos pensamentos. Você pode estar pedindo apenas forças para suportar e ele decide te dar vitória completa. Você pode estar pedindo apenas para aguentar um dia de cada vez e ele já está preparando uma nova estação de abundância. É assim que Deus trabalha. Ele sempre vai além, porque conhece as necessidades mais profundas do nosso coração. E talvez você tenha se acostumado com pouco, achando que não merece mais do que isso. Mas deixa eu te dizer, Deus não é um pai que dá apenas o mínimo. Ele é generoso, ele gosta de surpreender, ele prepara detalhes que você nem imaginava. Quantas vezes você pediu uma resposta e, quando ela chegou, percebeu que era muito maior do que você sonhava? Isso acontece porque o céu não trabalha com limitações humanas. Os recursos de Deus não se esgotam, então não aceite viver como se sua vida fosse apenas sobrevivência, porque em Cristo você foi chamado para viver abundância de graça, de fé, de esperança e de amor. É importante entender que o mais de Deus não chega apenas no final de uma luta, mas também no meio do processo. Às vezes você acha que só vai ser feliz quando tudo estiver resolvido. Mas Deus já está te dando motivos para sorrir no caminho. Ele envia pessoas para te animar. Ele fala contigo através da palavra. Ele mostra sinais em pequenas coisas do dia a dia. O que acontece é que muitas vezes estamos tão focados no problema que esquecemos de enxergar os presentes que ele já deixou pelo caminho. E esses presentes são prova de que ele está com você, conduzindo cada passo, mesmo quando a estrada parece longa demais. Outro ponto lindo é que Deus não responde apenas às orações que fazemos de joelhos, mas também aquelas que fazemos em silêncio, apenas em pensamento, às vezes até em lágrimas. Ele ouve o que o coração fala quando a boca não consegue expressar. Quantas vezes você só conseguiu dizer, Senhor, me ajuda? E essa simples frase foi suficiente para o céu se mover. Isso mostra que não é o tamanho da oração que determina a resposta, mas a sinceridade do coração que clama. E quando o coração é sincero, Deus não apenas atende, ele surpreende. Chegamos até aqui e eu creio que essa mensagem foi como um bálsamo para a sua alma. E agora eu quero orar por você, quero apresentar a sua vida diante de Deus, porque sei que Ele pode fazer infinitamente mais do que você pediu, pensou ou sonhou. Então, onde você estiver, se puder, feche os olhos e abra o coração, porque essa oração é para você. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te apresento a vida desta pessoa que está ouvindo agora.
Tu sabes o que ela tem carregado, as lutas que tem enfrentado, as lágrimas que muitas vezes caem no silêncio da noite. Mas eu creio, Senhor, que o Teu amor é maior que toda dor, e o Teu poder é capaz de mudar qualquer história. Por isso eu oro pedindo que o Senhor renove a esperança, fortaleça a fé e derrame paz sobre este coração. Que todo medo, toda angústia, toda dúvida caia por terra agora. Em nome de Jesus, Senhor, abre as portas que precisam ser abertas, mostra o Teu cuidado nos detalhes e surpreende esta vida com o Teu mais, aquele que vai além de tudo o que pedimos ou pensamos. Que ela sinta o Teu abraço agora, que seja revestida de ânimo, de coragem e de fé. Eu declaro em nome de Jesus que dias melhores virão e que o Senhor será sempre o socorro bem presente em todas as horas. Amém. Agora, eu quero te pedir algo. Escreve aqui nos comentários a palavra infinitamente mais, porque essa vai ser a sua declaração de fé. Ao escrever, você estará dizendo que crê no agir de Deus e que espera pelo mais que Ele tem preparado para você. E me fala também, em qual área da sua vida você está crendo que Deus vai te surpreender? Eu vou estar lendo e orando por você. Se essa mensagem falou com o seu coração, eu te convido a se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhuma palavra de fé e compartilhar esse vídeo com alguém que você ama. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui, que Deus abençoe poderosamente a sua vida e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.